Deixa eu ver se tá reto o teto. Acho que tá reto, né, o teto. Isso vai assim mesmo. Oi, muito que bem. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Ontem não gravei. Esses dias têm sido muito doidos. Mais do que antes. Eu já falei isso, mas eu acho que eu tô com alguma questão hormonal, que tem dias que eu fico, depressão total, nada faz sentido e junta muito com o momento também, com as coisas que têm acontecido. Na verdade, não é só uma coisa ou outra, né? Não é só um problema hormonal, ou só alguma frustração, ou só alguma questão mal resolvida. É um pouquinho de tudo que às vezes vem tudo no mesmo dia. Eu acho que todas as pessoas são assim também. Tem os dias que pesa mais, né? E realmente fica difícil de fazer essa balança. Mas enfim, ontem eu já estava mais de boa, é que eu realmente decidi que queria ficar de boa mesmo, não ia ficar pilhando com postar vídeo, com nada, só ficar mais tranquila mesmo. Que é isso, acho que esse começo de produzir conteúdo, já tem vários vídeos que eu tô falando, né? Esse começo de produzir conteúdo e tal, ficando repetitivo, mas é real isso aí, é difícil mesmo. E esse comecinho você ainda tá lidando com validação, lidando com o seu próprio ego, lidando com a sua autoestima, lidando com várias questões, né? Então, eu acho que é mais puxado, me deu uma fadiga emocional muito grande. Fiquei cansada de pensar alguns momentos, sabe? Quando é muita coisa, você fica aquela sensação de burnout, sabe? E aí no fim do dia você tá parecendo um zumbi e é isso, mas como eu tenho um entendimento da vida muito diferente hoje do que eu tinha antes, hoje eu gosto, sabe, de passar por esses momentos. Não por prazer, mas porque eu sei que quando passar, eu vou sentir aquela clareza, eu vou ter aquela clarividência, eu vou ter aquele estado de, nossa, tava pilhando à toa, então era isso, alguma visão, alguma chave a mais vai destrancar. Então esses momentos são muito bons, na hora que você tá passando é uma bosta, mas depois, no dia seguinte, você fica tipo, é isso, sabe aquela sensação de aceitação mesmo? Tipo, você só aceita as coisas como elas são e entende que as coisas bonitas da vida, as coisas que você gosta da vida, as coisas, sabe, que te trazem um sentimento de paz, elas nunca deixaram de existir. Você estando naquele momento de tormenta ou não, eles não deixam de existir. Então, o que isso significa? Que não são as coisas, é o eu. As coisas, elas continuam intactas como elas são. A natureza das coisas, das situações, continuam sendo as mesmas coisas, mas é o eu, o meu estado de espírito, é a minha forma que altera a minha forma de enxergar, que é o que conduz a gente, né? Enfim. É isso, acho que esse foi um resumão aí dos meus últimos dias e
eu falei que eu ia reformular o negócio de novo e agora eu tô assim, eu reformulei, eu mudei e deixei super simples. Eu percebi que eu tava botando coisa demais, eu tava criando muitos processos, né, processos muito complexos, coisas assim, tal, assim, assado, tarará, não sei o quê. E aí quando a marca entrou em contato comigo, eu percebi que eu não estava nada preparada, por mais que eu tivesse ensaiado, por mais que eu tivesse repassado várias vezes o que eu ia fazer e tal, não sei o quê, percebi que estava muito complexo, entendeu? Para explicar, para tudo. Eu acho, foram muitos processos. Eu quis controlar demais tudo. Então agora o que eu estou fazendo, deixando super simples. Quem se interessar, se interessou. Quem quiser comprar, vai comprar de mim. Quem não quiser, não vai. Quem não gostar do trabalho, não vai. Vai procurar outra pessoa e tá tudo bem. É isso. Acho que é sobre essa aceitação que eu tô falando, entendeu? E tanto para essa questão, para essa parte do trampo, quanto a questão do conteúdo também. Tipo assim, eu tava pilhando muito nesse negócio de tipo, e agora, com o pessoal novo começando a me seguir, eu ficava pensando assim, agora eu tenho que, o pessoal tá esperando um conteúdo de mim, tal, eu tenho que manter o público, eu tenho que não sei o que, entendeu? Mas tem a galera que já me seguia, que gostava de outra coisa, que não sei o que, você fica pensando, né? Aí você pensa muito nos que os seus amigos tá pensando, no que a sua família tá pensando, porque querendo ou não, tá todo mundo vendo você ali. Enfim, e isso acabou me deixando meio maluca, tava pensando muito em muitos detalhes de muitas coisas ao mesmo tempo. E aí agora eu tô assim, vou deixar simples, vou postar o que eu acho que eu tenho que postar, que faz sentido com o que eu acho no momento. E se quiserem todo mundo me de seguir, vai de seguir. Se o negócio for vender, vai vender, se não for, não vai. Então, se o negócio todo for dar certo, vai dar, e se não for dar, não vai dar e tá tudo bem. A questão é que alguma coisa eu sei que vai dar certo. Não sei se é isso, eu acredito muito que sim, vou fazer de tudo, mas independente se for isso ou não, eu sei que eu vou ser feliz e que eu vou me sentir realizada e que eu vou tirar o maior proveito de tudo, né? E que as coisas vão dar certo pra mim, entendeu? Eu acredito muito nisso. Então estou em paz, estou tranquila. Eu vi um post ontem no Threads também, eu vi uma thread, né, falando sobre bagulho de manifestação. Manifestação? Acho que é. Manifestar e tal, né? Eu nunca acreditei muito, já tentei algumas vezes, mas sempre senti que eu estava fazendo errado. E aí eu comecei a desacreditar e fiquei tipo, esse bagulho não funciona, mas aqui dentro você fica tentando, né? É aquela coisa. E aí eu vi uma thread ontem muito legal que eu tava falando de uma forma que eu não tinha enxergado ainda, né? Que ela falava basicamente que as pessoas fazem errado, né? As afirmações erradas. Você afirma tal que você merece, que você não sei o que lá, só que o seu corpo ele indica que não é aquilo que você está pensando. Você não está sentindo realmente. Eu acho que é isso que eu fiz o tempo todo. Todas as vezes que eu tentei, eu ficava afirmando e tal, querendo muito. Eu não afirmava que eu estava querendo, eu afirmava tipo, eu mereço, eu não sei o que, eu tenho paciência, eu vou esperar, mas por dentro eu não estava achando que eu estava com paciência mesmo, eu não estava tranquila, eu não, entendeu?
Eu não tava com saco para esperar, tava ansiosa. Eu muitas vezes achava que eu não sei se eu merecia tanto assim mesmo. Então não adianta nada você afirmar e não tá sentindo. Daí ela coloca assim no post que você tem que sentir quando você faz essa afirmação, o seu estômago aperta, a sua garganta fecha, você tem que perceber no seu corpo, porque o seu corpo não mente. Ele diz se você está sentindo aquilo mesmo ou não, né? Então você tem que estar vendo. E aí eu achei legal porque ela falou uma parte assim, a afirmação mais próxima que você tem que é o mais correto, seria mais ou menos assim, quando as portas se abrirem, eu estarei pronto. É isso. Quando as portas se abrirem, eu estarei pronto. Eu não estou com pressa, eu não vou chutar a porta, pedir para entrar, ficar gritando. Ela dá um exemplo com você tá na porta de um restaurante esperando a fila para entrar, entendeu? E é isso. Você está esperando lá pacientemente para entrar. Ela fala, você não vai ficar chutando na porta, batendo e tudo mais, tentando para entrar, falando eu quero entrar, eu quero isso, eu mereço e tal, não sei o quê. Não, é simplesmente você ficar lá de boa e falar assim, quando as portas se abrirem, eu estarei pronta para entrar. E isso me deu muita paz também, essa forma de pensar, porque é realmente isso, tipo assim, eu tô fazendo o que tem que ser feito, coração puro, verdadeiro, tô me esforçando, tô sendo eu, não tô sendo ninguém mais e ninguém que as pessoas queiram que eu seja, eu tô sendo o que eu quero ser. Então, e eu confio nisso e nessa energia, então quando as portas resolverem se abrir, pra mim, eu vou estar pronta e preparada, esperando e em paz e tranquila. Certo? Hoje é 17 de abril. O de ontem eu não li, né? Vou ler rapidinho, não passar muito. 16 de abril. Engraçado, porque 16 de abril foi o aniversário do meu pai e o título é Observe a causa e o efeito. E, para quem não sabe, o budismo, eu sou budista, minha família inteira é budista, e o budismo que a gente pratica, a lei principal que a gente sempre estuda e que rege e que é a base de todos os conceitos que a gente estuda e do mantra que a gente recita, é a lei de causa e efeito. Então não vou falar nada. Eu falei do meu pai porque o meu pai sempre fala disso. Sempre. Meu pai sabe muito, tem muita sabedoria nisso aqui, né? Então, enfim. Aqui ele fala, presta muita atenção ao que está sendo dito durante as conversas e ao que decorre de qualquer ação. Na ação, olha imediatamente para o alvo. Quanto às palavras, ouve atentamente o que é indicado. Pelo menos o que eu entendi aqui já é que você tem que entender o que aquela situação, ou aquela pessoa, ou aquela conversa, ou aquela coisa está querendo dizer, de verdade. Não o que está aparentando, mas a verdade por trás daquilo, da natureza daquilo. Marco Aurélio Meditações. Então vamos ver se pensei certo, né? Com a obra do psicólogo Albert Ellis, o estoicismo atingiu milhões de pessoas por meio do que é conhecido como terapia cognitivo-comportamental.
como uma forma de terapia. A TCC ajuda pacientes a identificar padrões destrutivos em seus pensamentos e em seu comportamento, de modo que eles possam, com o tempo, orientá-los e influenciá-los numa direção positiva. É claro que Marco Aurélio não tinha uma formação em psicologia, mas suas palavras são tão importantes quanto as de qualquer médico. Ele está pedindo que você se torne um observador de seus próprios pensamentos e das ações provocadas por eles. De onde eles vêm, que tendenciosidades demonstram, são construtivos ou destrutivos, levam você a cometer erros ou a tomar atitudes. De que pode se arrepender mais tarde? Procure padrões, descubra onde a causa encontra o efeito. Somente quando isso acontece, os padrões de comportamento negativos podem ser rompidos, e só então podem ser feitos aprimoramentos da vida real. Aqui, quando eu estava lendo, eu pensei na questão da... tudo começa no pensamento, né? Na verdade, porque os pensamentos levam a ações. Ações levam a uma personalidade, é uma forma de ser, né? Eu acho... Deixa eu pesquisar isso aqui rapidinho, porque eu acho muito legal essa frase, eu esqueci. Como é aquela frase, pensamentos levam a ações, ações levam a personalidade, etc, etc, não sei. É assim que eu pergunto as coisas pro chat, tá? E ele sempre entende. Ó, é um pensamento de Gandhi. Fala assim: seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores se tornam seu destino. Gandhi era estoico também. Essa que é a frase. Basicamente é isso. As causas que a gente faz, que vão ter os efeitos lá na frente, começam todas no pensamento. Todas. E uma coisa que a gente sempre fala no budismo é que o que gera karma, e eu já falei sobre qual é a visão budista de karma, que não é aquela questão de destino, você vai ter que passar por isso, você, não sei o quê. A gente não enxerga assim, não é esse sentido, mas a gente fala também que o que constrói o karma, o que gera o seu karma são pensamentos, palavras e ações. O karma é construído no pensamento, palavra e ação. Se você pensou, já virou karma. Se você falou, virou karma. Se você agiu, virou karma. E como eu disse, karma não é algo negativo, não é aquele negócio... A gente enxerga karma como missão, sempre. E pode ter tanto uma percepção positiva quanto uma percepção negativa. Eu falo percepção porque é tudo forma de enxergar. Mesmo se ele tiver uma carga negativa, que você acha que seja negativo, ele talvez esteja sendo positivo sim, para você. Se isso te fizer transformar alguma questão, entendeu? Então, é nesse sentido. E eu acho que é exatamente isso aqui que ele fala aqui. Onde a causa encontra o efeito. Porque a questão do efeito é o que a gente chama do karma, na verdade, né? O karma a manifestação do karma são basicamente os efeitos de causas que a gente fez anteriormente. Pelo menos essa é a minha visão. Mas, de novo, não enxergamos karma como algo negativo. Entendeu? Karma é missão. Se as coisas estão se manifestando na sua vida, independente se foi você que causou, porque foi, mas independente se você acredita que foi você ou não, ou tudo mais, tem uma razão para aquilo estar acontecendo e
é uma escolha sua. É uma escolha sua enxergar de uma forma ou de outra e usar aquilo para sua própria evolução ou deixar aquilo te abater. Então, é escolha. É escolha porque a natureza daquela situação não vai mudar. Mas você pode escolher. (17 de abril). Nenhum dano, nenhuma infração. Elimina a suposição de que foste prejudicado. E o dano também será eliminado. Deixe de estar prejudicado e o dano desaparecerá. Marco Aurélio Meditações. Já achei muito bom. Elimina a suposição de que foste prejudicado. Pelo que eu entendi, aqui é meio que cortar o pensamento de vitimismo. Que você foi prejudicado, que a vida não é justa, que, sabe, esse pensamento, quando você elimina essa ideia que você é prejudicado, que é um ataque pessoal com você, que, sabe, que é algo com você, sabe, o dano também, quando você para de pensar que é assim, não tem mais dano. Não tem mais dano. Porque é assim para todo mundo, na verdade. Mas vamos ver se é isso mesmo. Uma palavra pode ter múltiplos significados. Pode ser usada tanto com rapidez quanto com completa inocência. A mesma palavra pode significar um insulto cruel ou uma bobina qualquer. Da mesma maneira, existe uma diferença drástica entre o que foi dito com sarcasmo e o comentário mordaz e maldoso. A interpretação de um comentário a uma palavra tem um imenso poder. É a diferença entre o riso e um sentimento ferido. A diferença entre uma briga irrompendo e duas pessoas se conectando. Entre o irromper de uma briga e o início da conexão entre duas pessoas. É por isso que é tão importante controlar as tendenciosidades e preconcepções que levamos para nossas interações. Quando você ouve ou vê alguma coisa, a que interpretação você recorre? Como costuma interpretar as intenções de outra pessoa? Se você gostaria de experimentar ficar contrariado ou magoado com menos frequência, trate de interpretar as palavras dos outros de forma a tornar isso possível. Escolha a conclusão mais adequada sobre as ações de alguém ou os acontecimentos externos, e é muito mais provável que você tenha a reação correta. Nossa, isso aqui é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Porque, tipo assim, ó, na verdade, a gente nunca vai saber as intenções da outra pessoa. A gente nunca vai saber se ela fez algo ou falou aquilo, ou que nem ele falou aqui, uma palavrinha, alguma coisa. A gente nunca vai saber a intenção real da outra pessoa, o que ela estava sentindo naquele momento, se ela falou aquilo mesmo para me ferir, ou se ela, sei lá, a gente nunca vai saber. Então, você pode escolher como interpretar. Porque a gente nunca vai saber qual é o real sentimento e a gente não tem o poder de mudar e a gente não tem o que ser feito sobre isso. O único poder que a gente tem é de escolher enxergar de uma forma e levar a mal ou escolher enxergar de outra e ficar de boa e tentar enxergar de uma outra forma, mesmo que não seja. Então, eu acho que mesmo que não seja, mesmo que a pessoa realmente tenha falado na maldade e tal, não sei o quê, eu acho que é muito positivo você enxergar, tipo assim, ela não falou aquilo por mal, não. Ela falou porque ela não estava num bom momento e tal, não sei o quê. Não levar pro lado da maldade as coisas. Sabe, eu não tô querendo dizer para ser negligente, passivo, aceitar e viver no mundo da lua. E ser tipo, que nem meu avô, por exemplo. Meu avô não vê maldade em nada, mas por isso foi muito enganado, tomou muito golpe na vida, sabe? Só que, por um lado é bom, ele nunca ficou sofrendo muito com essas coisas, sabe? Porque quando a gente percebe mal as intenções das outras pessoas, a gente sofre com isso. Então, acho que nesse sentido é até bom
você enxergar de uma maneira positiva. E na verdade, eu acredito que 99% do jeito que a gente percebe e sente o que as pessoas falam pra gente tem a ver com a gente. O jeito que a gente percebe tem a ver com a gente. Não tem a ver com a outra pessoa. Porque a maioria das pessoas, elas não têm, a grande maioria, não é que ela tem um problema pessoal com você. Eu acho que tem casos que tem, tá? Mas a grande maioria. Não é que ela tem um problema pessoal com você. Se bem que não, pensando bem. Eu acredito que os problemas das pessoas nunca são pessoais mesmo, com alguém ou com fulano. Sempre é alguma questão dela mesma mal resolvida, traumas, alguma coisa que ela simplesmente não soube lidar e ela descontou em outra pessoa. E aí você acha que aquilo é pessoal, porque ela muitas vezes ela escolhe alguém para apurrinhar, mas nunca é pessoal, nunca é com você mesmo. É um problema dela com ela mesma. E se a gente souber ter essa visão para com quem trata a gente mal, com quem, sabe, isso acontece, a gente sofre menos e entende que, tipo, não é comigo, é com ela, e não ficar enxergando de uma forma negativa isso, entendeu? Porque tem o outro lado também, é que ele tá falando muito sobre aquelas pessoas que tendem também a enxergar, a interpretar tudo mal. Tudo, qualquer coisinha, qualquer brincadeirinha, qualquer coisa, a pessoa já fica, sabe, ferida e tal. Então, aí nesse caso, o problema tá nela também. O problema tá nela, de estar enxergando tudo assim. Tem alguma coisa mal resolvida, tem várias questões aí que precisam ser trabalhadas e tudo mais. Então, quando você se incomoda com alguma coisa, quando aconteceu algo assim, você interpretou de uma forma não tão boa e tudo mais, você ficou alimentando aquilo e com aquele negócio, com aquela questão, o problema também está em você. Você também precisa trabalhar alguma coisa. Porque quando você não precisa, você não se incomoda. Quando você está bem resolvido, quando você está de boa, você está em paz, você tende a enxergar também o que os outros falam. Mesmo que seja um ataque ou não, você enxerga numa boa, aquilo não te afeta. Mas quando você não tá, você tá com alguma coisa e vem isso de alguém, uma mínima palavra torta, a pessoa pode até ter tentado fazer isso na melhor boa intenção, até a melhor boa intenção você vai interpretar mal. E do contrário, até a má intenção você vai interpretar bem. Olha como que é as coisas. É tudo aqui. Tá tudo aqui. Mas é isso. Muito boa reflexão de hoje. Não sei se dá pra perceber, mas eu tô tô leve, tô tranquila. Tô tentando não pensar muito, não criar muita expectativa, só viver mesmo as paradas que eu tenho hoje, que é tudo que a gente tem, é o hoje, e as coisas que a gente é aqui e agora, entendeu? Eu tô aqui, tô vivendo isso aqui agora, tá gravando vídeo, tô ouvindo sons da rua, tá um dia bonito, tem um teto na minha cabeça, tem comida na geladeira, tem chuveiro quente ali, tem uma cama para deitar, tem as pernas que não para quieta, tem
tem os olhos, o nariz, a boca, o ouvido, tem o cabelo, tem tudo. Então, assim, tenho saúde, tô respirando bem, tô comendo bem, tô pisando, sentindo aqui o chão, tomar uma água até, sabe? Consigo ler, consigo pensar, consigo refletir, estou conseguindo falar com a câmera cada vez mais. Sou capaz de experienciar sentimentos e emoções variados, que a vida é isso, a vida é composta por inúmeros sentimentos e emoções, e é uma honra, é um privilégio poder experienciar todos os tipos de sentimentos. Já pararam para pensar nisso? Todos os tipos de sentimentos são importantes e é o que compõe a vida. Eu me sinto viva, por isso que hoje, quando eu fico triste, muito mal mesmo, até quando eu fico na merda mesmo, no fundo, eu sinto ainda paz, eu sinto angústia, porque no fundo eu fico feliz de poder estar sentindo aquilo que eu estou sentindo, porque eu me sinto viva, eu me sinto... Eu sinto forte. E quando você sente muito forte alguma coisa, você sente a vida. Não sei se, sabe, não sei se para alguém faz sentido isso aí, mas é assim que eu me sinto muitas vezes. E tudo isso é o que torna a nossa existência muito da hora. É da hora pra caramba viver, é da hora pra caramba ter essas experiências, não saber as coisas também, ficar em dúvida, não saber o que você vai fazer, sabe? A água batendo na bunda, isso é da hora também pra caramba. Ter risco, sabe? Por isso que hoje eu não vejo muito mais sentido levar uma vida, tipo, totalmente segura, estável, confortável, só pra jogar um joguinho ali e tal. Porque eu acho que só correndo um risco mesmo que você vai se levar a esses extremos e entender e enxergar mesmo a expansão da sua essência e a dimensão da sua essência e a dimensão das experiências humanas na vida. É isso. Nossa, brisei, mas essas brisas na minha cabeça fazem muito sentido. E com certeza faz sentido na de alguém também. Se esse vídeo chegar a alguém algum dia, você compartilhar dessas mesmas ideias, esses mesmos sentimentos, por favor, entre em contato comigo. Vamos conversar. Eu adoro trocar essas ideias, bater um papo. Eu adoro, por mais que eu seja, às vezes eu só quero ficar no meu canto, não quero falar com ninguém, sou antipática pra caralho. Eu adoro conhecer gente, sou interessada em pessoas, em saber histórias de vida, experiências, sabe? Dar risada, falar bosta também, gosto, não é só isso. Então, quem sabe um dia a gente não troca uma ideia sobre isso, entendeu? Eu gosto muito mesmo. Esse é um lado meu.